Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Helder, tudo bem? Bom dia. Olá, tudo bem? Rodrigo Marcos de Oliveira de Setúbal 1, Simão Manuel Pita de Medeiros, Wesley Henrique Pinho de Setúbal 2 e o Ítalo Oliveira Moraes de Lolé. Todos os que quiserem apoiar os irmãos, todos os que forem. Não existem famílias perfeitas e nós, como líderes, devemos incentivar todos a seguir os ensinamentos dos profetas libertos. Temos programas de ensino lá, devem ser amplamente estudados em casa e vividos no dia a dia. Depois partilhamos essas nossas experiências espirituais ou não, com a nossa família e também nas aulas dominicais. Contudo, eu vou falar de mim também. A minha família não é perfeita, os meus filhos sempre farão as suas próprias escolhas. O livre-arbítrio é viver na nossa casa. Eu muitas vezes vejo aqui na nossa igreja, em especial nas aulas dominicais, pessoas que estão a tentar conhecer a igreja. E algumas dessas pessoas não se conseguem identificar, assim como eu me consegui identificar, demorou alguns meses connosco na igreja. Porquê, queridos irmãos e irmãs? Porque nós estabelecemos uma fasquia muito alta. E às vezes tentamos transparecer que aqui tudo é perfeito. Mas alguns deles que estão a tentar conhecer aqui a nossa igreja, estão a tentar entrar, podem sentir-se desenquadrados quando nós dizemos que tudo é perfeito. Porque eles nem sequer conseguem almejar e reconhecer as bênçãos que é estar nesta igreja. Eles ainda não têm o conhecimento. Por vezes dizemos coisas tão desagradáveis como as pessoas que estão lá fora estão em pecado. Queridos irmãos, eu não acredito que isso esteja a acontecer. Muitos deles estão lá fora, eles não conhecem o Evangelho. Eles não estão em pecado. Por vezes nem estão errados, eles estão a fazer aquilo que o mundo faz. Não é certo, a gente sabe, mas nós temos esse conhecimento. Eles estão apenas a ser enganados pelo mundo. Não os vamos julgar antes de eles sequer se tornarem membros da Igreja de Jesus Cristo, que nos diz. Nós temos que ajudar as pessoas a entender que, sejam o que elas são filhos do Pai Celestial. São irmãos de um ser fabuloso. Ele deu a sua vida por nós. E nós, como líderes, temos a responsabilidade de nos receber a todos. De nos ajudar neste trajeto. Para alguns o percurso pode ser muito difícil, mas nós estamos aqui para ajudá-los no próximo ordenado. Enquanto temos essa criança ou jovem vestidos bem na nossa mente, ponderemos nas seguintes questões. Qual é que é a próxima ordenança que esta criança ou jovem precisa? Como é que eu posso ajudá-la a preparar-se para isso? E como é que eu posso inspirá-la a participar agora na obra de salvação? A verdade é que as ordenanças, elas são de graus espirituais. Então, as ordenanças, na verdade, elas conectam a criança, ao jovem, com o Salvador, com o Pai Celestial e com o plano de salvação. Por isso, quando nós estamos a ajudar uma criança a preparar-se para o batismo, nós não estamos só a preparar uma cerimónia bonita.
não é parte da festa. Aquilo que nós estamos a fazer é nós estamos a ajudar a criança a receber o dom do Espírito Santo e a começar a andar no caminho dos convênios. É o início. E quando nós estamos a ajudar um jovem a preparar-se para ir para a missão, nós não estamos só a preparar o jovem a fazer as malas para uma viagem. Nós estamos a prepará-lo a andar em lugares santos, onde o Pai Celestial vai se revelar. E a verdade é que cada ordenança que nós fazemos é um passo mais perto, é como se fosse uma porta que se abre para o céu. Nós vamos ficando cada vez mais perto. Então nós temos sempre que pensar nas crianças, nos jovens, qual é que é a próxima ordenança que esta criança ou jovem precisa? Como é que eu vou ajudá-lo? E traziam pequeninos para que os tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Ok, agora, por que é que será que os discípulos estavam a impedir? Pode haver N motivos. Se calhar podiam achar que as crianças não estavam prontas para poder estar com o Salvador. Se calhar podiam estar a achar que o Salvador tinha coisas um pouco mais importantes para fazer, como instruir e estar com os adultos. Mas a verdade é que o Salvador, ele não adia as suas bênçãos. E nós, líderes, também não devemos adiar as oportunidades de crescimento espiritual de qualquer um, seja adulto, criança ou um jovem. É um erro pensar que a obra missionária ou a obra do templo só começa depois da missão. Os jovens e as crianças podem começar agora. Como? Podem ajudar os pais a procurar nomes da família, para o templo, ministrar, podem convidar um amigo para ir à primária ou ir ao FSY, ou servir com alegria na igreja. E nós, líderes, somos líderes não só para estar a organizar atividades e não só para estar a seguir as coisas do calendário, nós estamos aqui para preparar uma geração. Nós, na verdade, somos responsáveis por espíritos que têm um grande potencial. E devemos conhecê-los pelo nome, aos jovens e às crianças, perguntar com frequência qual é que é a próxima ordenança que esta criança precisa de receber, ajudar a criar experiências espirituais e nunca duvidar da capacidade de uma criança ou de um jovem de sentir o espírito. E um líder que vê com os olhos do templo, guia com as mãos do Salvador. E ajudar alguém a chegar à próxima ordenança é, na verdade, ajudá-lo a vestir-se de branco. E, novamente, aquilo que falei no início. Branco para o batismo, branco para o batismo do templo, branco para a investidura e branco para o selamento. Gostava de, para terminar, que imaginassem os jovens ou as crianças no templo, felizes, vestidos de branco, e o Salvador a dizer: Obrigado por trazeres os meus pequeninos até mim. Nós temos que vê-los como o Senhor os vê, amar como Ele os ama e guiar até onde Ele está. Gostei muito do que foi ensinado hoje, até agora, muito mesmo, porque eu penso que o que foi ensinado até agora está bem centrado com a visão que a presidência da área passou para toda a área para este ano, que é focada em três partes. Na reunião sacramental, convidarmos que mais pessoas participem da reunião sacramental, que é uma ordenança que a gente pode fazer por nós próprios a cada semana. O segundo ponto, o segundo foco é o que também já foi mencionado muito aqui hoje, sobre a próxima ordenança. E, como último ponto, o de convidar todos os jovens em idade de missão para servirem uma missão. No livro de Mórmon encontramos a história de Lehi, um profeta e pai amoroso, profundamente preocupado com os seus filhos mais velhos, Lamã e Lemuel. Apesar da sua sabedoria espiritual e do seu testemunho, as palavras de Lehi nem sempre alcançaram os corações dos seus filhos, que o viram como um visionário que os havia tirado de Jerusalém por causa das loucas fantasias do seu coração. A ministração nem sempre é eficaz quando vem de cima para baixo. Este mesmo princípio pode ser observado noutras relações familiares descritas nas Escrituras. Em Gênesis 4, lemos sobre Adão e Caim.
Em Gênesis 34, lemos sobre Jacó e os seus filhos, em particular Simeão e Levi. Em 1 Samuel 2, lemos sobre Eli e os seus filhos Ofni e Fíneas. Em Mosias 27, lemos sobre Alma o pai e Alma o filho, mas também sobre Mosias e os seus filhos, que inicialmente perseguiram a igreja. Em Elamã 5, lemos sobre Elamã e os seus filhos Nefi e Lei. E há inclusivamente relatos no Novo Testamento de um indivíduo chamado Jesus, que com 12 anos decidiu ficar na conversa enquanto os pais tentavam voltar para casa. Estes exemplos mostram que, por vezes, os pais não conseguem alcançar diretamente os filhos, mas também demonstram o poder, a transformação e a influência espiritual quando a ministração acontece no tempo certo e pela pessoa certa. A realidade dos jovens de hoje. Vivemos numa época particularmente desafiante. O presidente Nelson, ao falar desta época e ao falar dos jovens, disse: "Vocês jovens estão a ser criados em território inimigo. O mundo oferece distrações, ideologias contraditórias e acesso instantâneo à informação que, por vezes, desafiam os alicerces da fé. Por isso, o esforço para ministrar não pode ser apenas vertical, de pais ou líderes para os jovens, mas deve ser também horizontal, de jovens para jovens. A liderança na Igreja tem enfatizado que os jovens são os principais agentes da sua própria salvação. O novo programa para os jovens e os conselhos da juventude nas alas mostram isso com clareza. As reuniões de conselho dos jovens da ala oferecem oportunidades para os jovens liderar. Esta frase é tirada do Manual Geral do ponto 29.2.6. Como é que nós podemos apoiar os jovens nesta ministração? Como líderes e como pais, temos responsabilidades claras. Temos que capacitar os jovens líderes, ajudando-os a planear e a ministrar com propósito. Temos que criar espaços seguros onde possam partilhar preocupações e dúvidas sem receios de repercussões. Temos que testemunhar com autenticidade e sem evitar perguntas difíceis. Sobre este assunto, sobre este tópico especificamente, o Elder Ballard ensinou: "Já se foram os dias em que um aluno levantava uma preocupação sincera e o professor respondia com o seu testemunho para evitar o problema. Isto hoje não é aceitável." E, acima de tudo, temos que confiar nos jovens. Acredito que o mais importante é que quando nós compartilhamos experiências, nós aprendemos, né, muito mais. Quando nós compartilhamos o que nós aprendemos ao longo de nossa vida. Então, o que eu gostaria de relembrar foi quando o presidente Gordon B. Hinckley, 15º presidente da igreja, nos ensinou que cada novo membro da igreja precisa ter 3 coisas. Então, esse foi um discurso que destacou muito na época, né? Que é um amigo, uma responsabilidade e ser nutrido pela boa palavra de Deus. Um amigo. O novo membro precisa de alguém que acolha e ajude a se integrar na comunidade e responda às suas perguntas. Uma responsabilidade. É importante que o novo membro tenha uma designação ou oportunidade para servir, pois isso ajuda no crescimento espiritual e no desenvolvimento de seus dons e talentos. E ser nutrido pela boa palavra de Deus. Isso envolve participar das reuniões da igreja, estudar as escrituras, receber aconselhamento e participar de atividades que fortaleçam sua fé e o conhecimento no Evangelho. Então eu pus-me a pensar o que é que nós, membros da Igreja, entendemos por ministração. E eu acho que isso se refere ao ato de servir e cuidar das necessidades de outras pessoas, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Este é um trabalho de amor e serviço que os membros da Igreja prestam e são designados para cuidar e atender às necessidades espirituais e práticas de indivíduos e famílias. Então, se seguimos o exemplo de Cristo, temos que ver como é que Cristo fez. E o que é que ele fez enquanto andou aqui na Terra? Ele amou, ele ensinou, consolou e abençoou aqueles ao seu redor. E assim se espera que façamos, que ensinemos, que consolemos e abençoemos aqueles ao nosso redor.
Normalmente ministramos em duplas, constituídas por duas irmãs, adultas ou jovens, irmãos ou casais. Então, nós queremos que todos os filhos e filhas de Deus se sintam parte desta grande família, que sintam que as suas vidas aqui na Terra pode ser uma caminhada feliz. No entanto, há momentos na nossa jornada em que não conseguimos suprir todas as nossas necessidades, quer sejam espirituais ou materiais, porque a autossuficiência não diz apenas ao plano material, diz também, fala também da autossuficiência espiritual. Então, nesses momentos em que os nossos queridos irmãos ou irmãos não estão a conseguir suprir essas necessidades, é nossa obrigação, enquanto ministradores e ministradoras, estar conscientes dessas necessidades e tudo fazer para os ajudar a ultrapassar. Ou seja, se nós estamos a ministrar para a autossuficiência, nós não podemos chegar ao pé dessas pessoas e dizer-lhes como é que elas vão fazer isso. Nós temos que os ajudar a encontrar o caminho para eles próprios atingirem esse potencial. Como discípulos de Cristo, devemos dar de nós mesmos, nosso tempo, talentos e recursos para cuidar dos necessitados. Seremos mais capazes de cumprir essa responsabilidade se fizermos um esforço para nos tornarmos autossuficientes. Pois não podemos dar o que não temos. Quando usamos sabiamente as coisas que o Senhor nos dá, somos capazes de realizar a sua obra e cuidar dos outros. Ministrar envolve um compromisso de servir aos outros, buscando entender as suas necessidades e oferecendo apoio, seja através de visitas, telefonemas, mensagens, orações, aconselhamento ou outras formas de ajuda. Que não basta levar um cesto de mantimentos a uma família necessitada, embora também seja importante. Trata-se, sobretudo, de lhes mostrar que também eles podem ser autossuficientes, se acreditarem nas promessas do Senhor e não cruzarem os braços. Ministrar à maneira do Salvador é uma tarefa grandiosa, um trabalho de amor que fazemos porque somos suas discípulas e seus discípulos. Somos felizes porque, apesar das provações, olhem que não são poucas, sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Procurando essas pérolas são tão importantes. Nós temos que ajudar nossos amigos, nossos filhos, nossos irmãos a poder encontrar essas coisas que estão escondidas na areia, porque eles não têm olhos para ver. Porque se eles não têm essas boas pérolas, vai ser muito difícil para eles encontrarem a pérola de grande valor. E como que fazemos isso? Não podemos forçar esses momentos. Não. So, growing up in seminary, one of my favorite scriptures was 1 Nephi 3:7. À medida que eu assisti ao seminário e frequentei o seminário, uma das minhas escrituras favoritas era 1 Nephi 3:7. And I think at the time it's because I saw Nephi as this great muscular hero. He was a great scriptural hero, which I admired as a young man. E eu penso que eu gostava muito desta escritura porque eu imaginava Nephi como sendo um homem musculoso e forte, tanto no Evangelho como fisicamente. But as I've grown up, I recognize Nephi is still my hero. À medida que eu tenho crescido, eu tenho-me percebido que, ainda que Nephi seja ainda o meu herói, But the real hero of that story in the scriptures is Heavenly Father and Jesus Christ, who had a personal interest and prepared a way for Nephi. ainda que Nephi tivesse todos aqueles atributos físicos, os verdadeiros heróis naquela história eram o Pai Celestial e Jesus Cristo, que tinham um interesse no bem-estar das pessoas naquela história. And that's been my experience through my life, that Heavenly Father has a personal interest in us and prepares the way for us, prepares opportunities and blessings for us. E eu adoro que o Pai Celestial não preparou somente um caminho e nos mandou trilhá-lo. But the Savior says, I will go before your face, I will be on your right hand and on your left.
Mas o Salvador disse que eu irei adiante de vós e estarei à vossa esquerda e à vossa direita. Que maravilha! A ressurreição de Jesus Cristo marca o fim da sua expiação. O sacrifício expiatório de Cristo termina com sua ressurreição, que nos proporcionou, então, a possibilidade de todos nós um dia ressuscitarmos também. Uma ressurreição que é descrita assim nas Escrituras. Em Alma, no capítulo 40, nós lemos: há um espaço de tempo entre a morte e a ressurreição do corpo, e um estado de alma em felicidade ou miséria, até a hora designada por Deus para que os mortos se levantem, e corpo e alma sejam reunidos e levados à presença de Deus para serem julgados segundo suas obras. E então no versículo 23 diz: a alma será restituída ao corpo, e o corpo à alma. Sim, e todo membro e junta serão restituídos ao seu corpo. Sim, nem mesmo um fio de cabelo da cabeça será perdido. Nossa, olha que esperança boa para muitos de nós. Mas todas as coisas serão restauradas na sua própria e perfeita estrutura. E então os justos resplandecerão no reino de Deus. Frequentamos o templo para aprendermos sobre o plano do Pai, a expiação do Salvador, e para estabelecermos e fortalecermos uma conexão de convênio com o Pai e o Filho. Sei, sem sombra de dúvida, que esta é a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Ele comanda, Ele é o nosso Salvador. Assim como vocês o amam, eu amo muito. Ele tem sido realmente o meu melhor amigo em todos os desafios, em todos os momentos. Ele está lá. Não é porque eu estou trabalhando no templo. Eu não sou diferente de vocês, mas eu o busco com intensidade, com o coração, nos momentos que eu estou feliz e nos momentos que eu preciso da mão dele, do abraço dele. Só buscá-lo que vocês vão sentir a mesma coisa que eu sinto. O templo é casa do Senhor. E, por favor, vejam que o seu pai, que está lá, ele precisa de vocês também. Que vocês visitem a casa dele, assim como vocês visitam a casa dos pais terrenos, quando os têm. Obrigado a todos pelas palavras inspiradas e obrigado por aceitarem servir o Senhor e por poderem fazer tantas coisas nos próximos anos. Também um especial obrigado a todos os que participaram na elaboração e organização desta conferência. Há muita gente que está envolvida, que não está aqui à frente, mas que fizeram isso por amor, posso-vos garantir.
I know from meeting with your state presidency Mas eu sei, por ter reunido com a vossa presidência da Estaca, that they have loved to serve, que eles adoraram servir-vos, that they love the Lord, que eles amam o Salvador and they love you. e que vos amam a vocês. So the feelings will be very tender. Por isso os sentimentos serão muito tenros. It's also been a privilege Tem também sido um privilégio to meet with President Costa, President Guerrero, and President Santos. para me encontrar. Tem também sido um privilégio poder me encontrar com o Presidente Costa, com o Presidente Carreira e com o Presidente Santos. I testify to you that they are faithful men called of God. Eu testifico-vos que eles são homens de fé chamados por Deus. And as you have, I invite you. As you have. As you have, I invite you to sustain them. À medida que vocês tiverem a oportunidade, eu convido-vos a apoiarem-nos. With your hands, com as vossas mãos, your hearts, com os vossos corações with your feet. e com os vossos pés também. Because they will want to work Que eles quererão trabalhar and serve. e servir. So obrigado to them Por isso, obrigado a eles and to you for your sustaining. e a vocês pelo vosso apoio. Eu estou muito feliz hoje com todos os eventos que se passaram. De fato, desde ontem, está sendo tão bom estar aqui com todos vocês e conhecer melhor os membros da Estaca e ter conhecido ontem tantos bons homens que entrevistamos com a missão de buscar saber quem é que Deus queria que servisse como novo presidente dessa Estaca. Entrevistamos um número grande de homens e, sinceramente, há muitos homens aqui que têm toda a capacidade para servir como o presidente da Estaca. Há muito talento. Se coubesse a mim e ao Elder Spencer, nós poderíamos ter escolhido vários dentre vocês para ser o presidente da Estaca. Me alegro muito com isto, porque há muita capacidade de liderança aqui que será necessária para seguir à frente com o trabalho do Senhor. Mas, obviamente, a gente veio aqui para buscar saber quem é que o Senhor tinha escolhido. Mas veja, irmãos e irmãs, é assim que funciona no reino de Deus. Hoje a gente serve de uma maneira, amanhã de outra, e não importa onde é que servimos, importa é que, seja lá o que for que o Senhor nos chamar para fazer, a gente faz isso de coração, porque a gente está servindo a Deus. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu também admiro os membros que foram chamados agora para servirem, e eles também não estavam esperando isso, ninguém espera esse tipo de coisa, mas graciosamente estão dispostos a servirem. Levantam os jovens solteiros de 12 a 25 anos de idade que ainda não serviram uma missão de tempo integral, tanto rapazes como moças. Se pusessem de pé reverentemente, por favor, poderiam fazê-lo? Eu gostaria só de identificar onde vocês estão. Prometo que não vou chamar ninguém aqui para falar. Nossa, que visão linda de vê-los aqui, jovens, irmãos e irmãs. Queridos jovens, a gente tem que confiar em Deus, porque Deus tinha para mim algo melhor. E temos hoje um profeta de Deus que recebe revelações de Deus e guia a Igreja de Jesus Cristo conforme Ele quer. Eu presto esse testemunho e oro para que Deus nos dê forças para sempre estarmos orando a Deus e para sempre guardarmos seus mandamentos, mesmo se estivermos sozinhos naquele caminho.
Querido e bondoso Pai, que estás nos céus, somos imensamente gratos por estarmos aqui reunidos na Conferência das Estacas de Setúbal, gratos pelas mensagens que ouvimos, pelo Espírito que sentimos, pelo Evangelho, pelo Salvador, pelos profetas, pelos líderes que temos. Oramos para que a nova liderança e todos nós que estamos unidos em Sião possamos ser verdadeiros instrumentos, teus instrumentos, e que possamos edificar-nos, cumprindo com os mandamentos, amando-nos uns aos outros e servindo, Pai, servindo. Somos muito gratos por tudo o que temos. E oramos para que sempre nos possas perdoar pelas nossas imperfeições. E oramos por força, para que no nosso dia a dia possamos reconhecer a tua mão na nossa vida, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Somos gratos por sermos teus filhos, por estarmos aqui na terra, por podermos experienciar este plano maravilhoso. Oramos por quem não pode estar aqui presente e pelos nossos irmãos e irmãs pelo mundo fora. Possamos ser firmes e valentes nesta jornada. E esta oração te deixamos no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.